Não, não é o que eu queria, gente. Não é o que eu queria. Não, não é o que eu queria. Falhou aqui. Ah, agora foi. Bom dia, bom dia. Bom dia, Júlio. Tudo bem? Tudo? Semana que vem, sábado, é você, tá? Eu não sei como que eu vou fazer, mas estamos aí. Sábado eu vou estar doando sangue, né? Vou sair daqui 5 horas da manhã, então eu não sei nem se eu vou conseguir gravar a aula. Mas sábado que vem vai ser só esperada a aula, tá? Tamo junto, tamo junto. Show, show. Então vamos lá, gente. Eu vou começar a apresentação, né? Bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela participação aqui. 9 pessoas, incrível. O foco da mentoria é despertar. Ajudar pessoas a terem uma vida mais leve e a desenvolver bons hábitos. O que é ter uma vida mais leve? É ter uma vida sem tanta sobrecarga de tarefas ou de papéis, sem autocobrança excessiva e principalmente uma vida sem o excesso de coisas, sem sentido, sem maus hábitos. Portanto, uma vida mais leve é uma vida fluida, no seu ritmo e dentro da sua realidade. Gente, é muito importante isso. Ontem a tarefa do dia foi o que está em excesso na sua vida. E ali a gente conseguiu, né, visualizar, né, conseguiu mapear, né, o que realmente está em excesso. E cada um sabe o que está em excesso. Geralmente são coisas assim que a gente sabe, né, e a gente vai tentando lidar com isso de algum modo. E essa nova abordagem dessa mentoria, ela vem ao encontro da minha busca também por um estilo de vida mais leve. Então, está em conforme com o que eu estou projetando nisso, né? Ontem também a gente teve um debate bem bacana, bem rico, né, sobre essa questão da decisão que eu tomei, e é isso, né? É o formato da sua vida, né? Como que estamos vivendo, né? Será que estamos vivendo uma vida que vale a pena mesmo? Que a vida é uma única só, né? É uma única versão, uma única edição. E aí, os benefícios de ter bons hábitos, né? Os benefícios de ter vão desde ter uma melhor qualidade de vida a ter condições de superar os desafios do dia a dia. Ninguém aqui quer ter que parar por causa de uma depressão ou colapso mental, ou colapso emocional, desculpa. Bons hábitos são a base do estilo de vida que estamos construindo e visando uma visão de longo prazo. Outro dia também eu pedi para vocês construir a sua visão de longo prazo, né? Então, as coisas estão se encaixando, a tarefa dos dias estão se encaixando dentro desse panorama que estamos construindo aqui. A vida leve que a gente está construindo, o estilo de vida, né? Acho que o Júlio está com um áudio aqui. Tranquilo até aqui, gente. Vida leve, uma vida que você consegue, enfim, sem tanta sobrecarga, né? Ontem eu brinquei com minha esposa, né? Ela morreu de rir. Eu falei assim, olha, eu tô com 37 anos, mas nesses 37 anos parece que eu vivi 80 anos. E essa sensação e sentimento vem porque é muita coisa que eu vivi, muito excesso e muitas más escolhas que eu fiz, eu sou autorresponsável, e a gente está construindo, né, cada vez mais com decisões que a gente tem tomando, uma vida mais leve, né? Decisões que não são fáceis, não são nada fáceis. Construir uma vida leve não tem nada com facilidade. A gente vai continuar matando 3, 4, 5 leões por dia. A gente vai continuar lidando com coisas que estressam a gente muitas vezes, mas a gente vai deixando a nossa vida mais fluida, focando naquilo que realmente importa, fazendo escolhas melhores, né? Será que eu preciso de tanta coisa, né? Será que eu preciso comprar tantos livros? Será que eu preciso
comprar tantos cursos e deixar lá guardado, né? Então, assim, são perguntas que a gente se faz também, muito importante. O hábito de planejamento, gente, é muito bacana, é um dos melhores hábitos que a gente pode ter, né? E falando aquilo que a Thaís Goldinho sempre fala, né? Ninguém é obrigado a planejar, mas é um bom hábito. A ideia aqui é te ajudar a desenvolver bons hábitos, né? Esse é o foco, um dos focos da mentoria. Um deles é o planejamento. Sem dúvida que planejar sua semana, mês, trimestre, ano, vão deixar sua vida mais leve. Pois tira da sua cabeça, que é o último lugar que pode ter, né? A cabeça não é para anotar coisas, não é para guardar coisas, enfim, e coloca eles para fora. Então, vamos começar, né? Eu dei todo esse início aqui para a gente confirmar cada vez mais, né? Para lapidar cada vez mais como que eu quero conduzir essa mentoria, como que eu quero que as coisas fluem, né? 2023 é o nosso ano, né? Hora de virar o jogo, né? Então, coloco sempre o foco da mentoria, para que eu também não fuja desse foco. Que se eu não tiver uma coisa muito clara, eu costumo me desviar muito fácil. Então, aí a gente tem o nosso GPS, Guia de Planejamento Semanal. Eram 10 passos, agora são 12, mas ainda continua sendo um passo a passo simples, que é a minha missão de vida, é levar as ferramentas de maneira simples e didática. Vamos lá, o primeiro passo, né, que não tinha antes, é a revisão semanal, né? E aqui é bem simples, tá, gente? Não é uma coisa complicada, não. Responder as 3 perguntas. A primeira é, nota de 0 a 10 para a sua semana. A gente pode escrever agora, tá, gente? Qual nota que foi sua semana? Essa semana que está finalizando aqui. De 0 a 10. Gente, eu vou colocar um 8, né? Eu vou colocar um 8. Para mim, eu vou dar um 8. Quantas metas você atingiu? É a segunda pergunta. Eu ainda não atingi, eu atingi apenas uma das 3 que eu estabeleci. Até agora, eu atingi uma de 3, tá? Quais foram os aprendizados da semana? Quais foram os aprendizados da semana? Quais foram? Anota aí. Anota, isso é muito bom, tá? Aprendizado, que você cresceu, evoluiu, enfim, quais foram os aprendizados? Anota aí, anota a nota do que você está dando essa semana, né? Quantas metas você atingiu e quais foram os aprendizados aí? Quiser compartilhar os aprendizados da semana, foi uma semana que eu aprendi muito, né? Tomei a decisão mais difícil da minha vida, foi ontem. Uma semana muito legal, muito legal. Vai além de meta, tá? Vai além de meta. Tá claro que meta também é importante atingir, mas a nossa semana ela vai muito mais além do que metas. E aí, tem um segundo passo, né, que não tinha antes. O segundo passo é listar todas as tarefas pendentes ou urgentes da semana anterior. Isso, eu coloquei isso exatamente porque essa semana eu tive essa demanda, né? Essa semana eu tive que realmente resolver essa questão da planilha que ficou desatualizada, enfim. E aí eu tive que resolver coisas urgentes, porque semana passada eu não tive tempo para resolver. E aí ficou acumulado. Então, listar todas as tarefas pendentes ou urgentes da semana anterior, né? Isso é para quem está começando o planejamento, né? Isso aqui não é dessa semana não, tá, gente? É para a próxima semana, né? Então, assim, quando você for escrever, fazer o seu novo planejamento, você já lista ali que se tiver alguma coisa urgente, né, ou pendente, esse passo é muito importante, pois ele servirá de termômetro de saber se a sua semana vai ser pesada ou leve, né? Quanto mais tarefas urgentes, quanto mais tarefas pendentes, né, que são tarefas que você deveria ter resolvido, ou acontecer alguma coisa, mais você vai entender, você vai ter uma visão macro, né, que a sua semana está pesada ou leve, né?
Então, isso é importante, né? Eu coloquei exatamente por isso, porque você tendo essa visão, né? Esse passo aqui, você consegue ver se a semana sua semana realmente está pesada ou leve, né? Antes de começar a semana, né? Bom, aí a gente já volta aos passos, né? Que já estavam antes, né? Que é o famoso foco da semana, né? Definir o foco da semana. Para quem não sabe o que é o foco da semana, o foco da semana é um tipo de compromisso, lembrete, alguma pendência grande ali que ficou da semana anterior, aniversário, algum exame, consulta médica, tudo aí entra no foco da semana, tá? Então, o foco da semana é isso, né? Você colocar, por exemplo, ir no médico, fazer exames, organizar a agenda, arrumar casa, fazer aquele faxinão da casa, né? E isso tudo entra como foco da semana. O foco da semana pode ser isso, tá? Geralmente é um só, tá? É uma coisa só. O quarto passo, né? É definir as 3 metas claras e específicas para a semana. E aqui a gente sempre ressalta que as metas aqui são resultados que você quer. A sugestão nossa é 3 no máximo, tá? No máximo 3. Tem gente que coloca mais, mas a nossa sugestão aqui sempre é limitar até 3, né? Eu já coloquei muito mais metas e me frustrei porque a gente não dá conta, né? A gente não dá conta às vezes. Então, colocar 5 metas e atingir 3, você mostra para o seu cérebro que você não é tão capaz, né? E aí você manda uma mensagem, você começa recriando um gatilho ali você está colocando coisas muito mais do que pode atingir. Então, 3 metas a nossa sugestão e é o que nós trabalhamos na mentoria, tá? 3 metas no máximo. E metas claras e definidas, tá? Por exemplo, eu vou ler 50 páginas, eu vou eliminar 1 quilo, sempre trazendo números, né? Metas boas são metas que têm números, que a matemática não falha, né? Então, os números não mentem, né? Então, assim, metas mais claras possíveis, né? A clareza leva você à ação, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? Nesse ponto, né? A clareza é fundamental. E sendo específica, né? Vamos para o quinto passo. O quinto passo é definir até 5 ações principais da sua semana. Essas tarefas ou ações são para você atingir suas metas da semana. Por isso, eu as chamo de tarefas principais ou ações principais. Elas precisam estar alinhadas com suas metas. Aqui seria a meta do mês, né? Meta do mês, que por sua vez estão alinhadas à meta do ano. E aí, a gente sempre está olhando aqui quais são suas metas do mês, né? O planejamento semanal geralmente é fruto do planejamento mensal. E, por sua vez, também é fruto do planejamento anual, né? Então, você olha seu planejamento mensal, né? O meu está aqui na minha frente aqui. Eu olho assim, olha, eu tenho minhas metas lá do mês lá. E aí você começa a pensar, será que eu posso colocar uma ação que possa me levar para atingir essas metas do mês? Né? Que, por sua vez, vai fazer com que eu também me aproxime um pouquinho das metas do ano, enfim. É nesse sentido que a gente deve fazer, tá? Que a melhor estratégia é essa. Você indo, cortando a pizza, né? Você vai cortando a pizza de vários pedaços, né? Para facilitar a sua vida, né? Claro até aqui, gente? Tá claro? Como é que tá aí? Como é que estamos aí, gente? Como é que estamos aí? Estamos anotando aí? Planejamento mensal tá do lado, no anual também tá aí também? Estão anotando aí? Como é que estamos aí, gente? Estamos? Essa questão das tarefas urgentes é muito importante, gente. Eu não tinha colocado isso. Olha, muito bom. A Ana falou aqui. O sexto passo é definir. Isso aqui é muito bacana, porque eu vejo isso muito na Thaís Goldinho, né? Ela bate muito nessa tecla das tarefas recorrentes, né? São aquelas tarefas que você faz toda semana. Lavar roupa, enfim,
toda semana você faz. Então, isso facilita você mapear isso, porque você já sabe, olha, toda semana eu faço isso, né? Eu arrumo casa, eu lavo roupa, eu faço planejamento semanal, né? Tem um dia que você faz ali o planejamento, compra do mercado. Então, isso faz com que a gente não fique só criando a roda, né? A gente deixa a coisa fluida, né? Então, aqui definir ou escrever as 5 tarefas que você já faz, ou tarefas que você tem que fazer, mas que não tem tanta impacto, sabe? Porque você já anotou as 5 principais, né? E aí, esse é um dos melhores passos, né? Listar os seus últimos avanços, né? Isso é muito bom também. Nada nos motiva mais do que o sentimento de progresso. Progresso precisa ser registrado, para que possamos nos motivar e elevar a nossa autoconfiança, poder pessoal, através desses avanços, né? Nosso histórico positivo de que a gente está avançando, que a gente está indo em direção àquilo que a gente quer. E aí, a sugestão aqui é ter um diário, né? É um diário, pode ser físico ou virtual, né? Muito importante. Até no Milagre da Manhã também faz essa sugestão também. O 8º passo, gente, é definir 2 pontos a melhorar durante a semana. E aí, você pode pegar aqueles dois pontos dos 4 pontos do mês, né? Temos que ter em mente a nossa melhoria contínua. Sendo assim, precisamos ter pontos a melhorar, como alavancas de crescimento pessoal. O meu ponto de melhorar desse mês é pontualidade, né? Uma coisa que estava me estressando muito. Estão vendo lá que eu estou mandando foto do horário que eu estou chegando no trabalho, né? Trabalhando isso da melhor forma possível, né? Então, assim, a coisa está andando, está fluindo, né? Graças a Deus, é uma coisa que estava me estressando bastante, chegava no trabalho atrasado. E aí eu comecei a dar foco nisso, graças a Deus está indo, né? Agora é focar no horário de saída, né? Porque já estou conseguindo chegar lá antes das 8, mas mesmo assim ainda não é o que eu quero. Porque eu saí, tem 3 níveis de estresse, né? O estresse alto, que é esse que a gente tem que fugir de todo jeito, né? O estresse médio e o estresse baixo. O ideal é a gente estar no estresse baixo. Aquele estresse que uma coisa ou outra acontece, um pneu fura, não tem como, isso não tem como a gente fugir, né? Por mais que você tenha uma vida leve, né? Não quer dizer que você tenha uma vida fácil. Vida leve não é vida fácil. A menos que você decida morar na montanha e seja bilionário e não se preocupe com mais nada, né? E aí, enfim, enquanto a gente estiver aqui na área urbana, enfim, meio à sociedade, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter estresse, né? E isso a gente cresce muito, isso é oportunidade de crescimento. Agora, o estresse alto são escolhas más que a gente faz, né? São maus hábitos que a gente tem. E isso não é legal. Então, assim, impontualidade estava me afetando, estava me deixando brigar comigo mesmo. Tava, caramba, chegava no trabalho, enfim, isso não é legal. Não só no trabalho, mas no culto também. Na igreja também eu sou impontual. E aí, melhorando isso aos poucos. Passei 2022 brigando com isso. E aí agora a gente vai resolvendo isso, né? Então, melhoria contínua nesse sentido. Meu ponto melhorar, talvez do trimestre, vai ser isso. Melhorar essa questão da pontualidade. E é isso. Então, assim, 2 pontos a melhorar, porque a gente precisa caminhar nesse sentido, sabe? E aí a gente olha lá, a sugestão olha no seu planejamento mensal e anual, lá terão pontos a melhorar. Lá no anual tem 4 pontos a melhorar e no mensal também. Então, já pode falar assim, olha, essa semana eu vou focar em melhorar isso. Uma coisa está me incomodando, está me estressando, estresse alto, né? O estresse alto não é bom. O estresse médio dá para evitar, mas de vez em quando a gente vai cair nele. E o baixo é inevitável. O baixo não tem como. Porque senão você está morto, né? Essa é a verdade, né? Mas o estresse alto não é legal. Fuja dele, faça melhores escolhas, né? O estresse alto, ele é fruto das más escolhas e dos maus hábitos. Quando você está com um estresse alto, é algo que não está bem. Você precisa melhorar. E aí o 9º passo é definir 2 pontos a evitar para que não perca o teu foco e tua disciplina. Isso aqui também é muito importante, gente. Por exemplo,
Uma coisa que eu parei definitivamente, eu fui radical em relação a isso, é doces, né? E eu sou uma formiguinha. Então, a ponto é esse. Eu falei, não vou comer mais doce declarado, né? Doce declarado para mim coisas, biscoito, que tem doce ali, que você sabe que tem doce, né? E uma coisa que eu falei assim, não, eu tenho que sair desse negócio. Então, evitar. 2 pontos que, se você cair nele, você perde foco. A gente sabe disso. São nossas vulnerabilidades, né? O que é que tira o seu foco? Pega 2 pontos aí dessa semana e melhora isso aí. Isso é muito importante. E o 10º passo, né, é anotar os seus compromissos, né? Compromissos com data e horário, né? Anotar isso. Você pode colocar isso na agenda, né? A gente trabalha dessa forma, a gente coloca compromissos com data e horário na agenda. E a sugestão aqui que eu coloco, né? Agenda Google, né? 100% gratuita e prática, né? Muito bacana também. Esse é o 10º passo, anotar os seus compromissos da semana, né? Seus compromissos, lembretes e tudo mais, para você não esquecer de nada. E o 11º passo é definir uma recompensa para pelo menos uma meta batida das 3 da semana. A recompensa é um meio de você promover sua autoconfiança, de você dizer a si mesmo que progrediu e que merece algo. Crie recompensas que sejam marcantes para você e coisas simples, mas que vão servir de âncoras de motivação. Novamente, eu reforço aqui, use um diário para registrar suas conquistas, né? Muito bacana, tá? Essa questão da recompensa é muito legal, tá? E o passo é escrever a sua frase ou mantra motivacional da semana, né? Então, isso também é legal também. A gente fecha os 12 passos aqui, né? Quantas horas aqui, gente? 40 minutos de mentoria. Esse guia, né? Esse guia é um guia bem prático, que eu considero, assim, bem prático mesmo, para que ajude vocês, né? Que inspire vocês a fazer o planejamento, né? Que é o hábito que é um dos hábitos mais interessantes, que ajuda a gente na produtividade, na organização, né? Se eu começo a semana sem esse planejamento, eu me sinto péssimo, já virou hábito para mim. Então, assim, no domingo, geralmente, né? Eu já começo a me planejar, né? Eu já vou mapeando ali, já vai facilitando, né? E quanto mais a gente fazer o planejamento, mais rápido a gente consegue. Vira um hábito ali que inicialmente você gastava 2 horas, 1 hora, com o tempo você vai gastar meia hora e, de repente, talvez até 20 minutos, né? Então, quanto mais a gente faz, mais isso torna mais prático, mais fluido, né? Que é uma das coisas, assim, que eu gosto também. Dúvida, gente? Foi bem rápido, né? A questão do foco da mentoria, a gente está sempre focado nisso aqui, estou muito atento a isso, a questão do foco da mentoria, os benefícios dos bons hábitos, né? Esse aqui é o nosso guia, né? Vou enviar o PDF para vocês. Para cá. E é isso, gente. 40 minutos de aula, bem rápido, né? Bem. Olha, a Bruna dizendo aqui, que legal, Bruna, que bom, que bom. Planejamento é um dos hábitos mais legais que você pode construir, que pode se instalar, né? E aqui está um guia, né? Você pode usar o planner, você pode usar o seu processo, né? Antes, quem me conheceu antes, né? Quem entrou aqui na mentoria antes, né? Eu queria que até a Rê falasse um pouco sobre isso, que ela já está comigo, a Luísa, já estão comigo aqui. Antigamente eu até cobrava a questão do planejamento semanal, cobrava mesmo, no sentido de pontuação, era uma coisa muito pesada. A mentoria, antes era uma mentoria que eu vejo que estava muito pesada mesmo. Até para mim estava pesada, sabe? Até para mim, assim, para fazer e tal. Antes eu cobrava isso, e era
escrever metas, né? É uma coisa assim. E agora não, agora está muito mais tranquilo, né? Eu vejo que esse é o caminho mesmo. Isso é só uma orientação de você seguir ou não. Você pega um passo aqui ou não, né? Um passo, uma ideia que você pegar aqui do planejamento, eu já estou satisfeito, né? Se você falar assim, olha, André, eu gostei do passo 2, eu vou colocar no meu processo de planejamento. Eu gostei do passo 3, então, eu gostei do passo décimo primeiro. Aqui não é, você não tem que seguir isso aqui à risca, sabe? Eu faço porque eu gosto, é uma coisa que eu me identifiquei, né? Mas não é obrigatório. Ô, Rê, fala um pouquinho sobre isso. Vou parar. Fala como que era antes. Não, Dá eu sinto que antes era mais cobrança, então você ficava é, envolvido, fazer tarefa, fazer isso, fazer aquilo, fazer. E muitas vezes, por causa da falta de tempo da gente, ficava meio que mecânico, né? Vou fazer porque eu tenho que apresentar. E hoje, você faz com a visão de qualidade, né? De adquirir bons hábitos mesmo. Então, assim, tá bem diferente, tá bem mais tranquilo. Sinceramente, se tivesse naqueles moldes, eu acho que eu não estaria mais aqui, não, porque eu não ia dar conta, estava ficando muito puxado para mim. Mas agora tá de boa. para todos nós, para mim, para gerenciar, para. Nossa, era aquela coisa, não, nossa, era uma. Meu Deus, gente. A gente tem que apanhar muito para descobrir que Mas faz parte da evolução, né? faz parte, e Tem eu como. vejo, nossa, é aquela história que eu falei da Ferrari, né? Se você pega uma Ferrari de 100 anos atrás, ela é muito mais pesada, quase o dobro do peso. Você pega uma Ferrari de hoje, muito mais leve, muito mais rápida. Você vai tirando, né? Você vai tirando e vai focando naquilo que é mais leve, assim. Eu vejo isso, vejo isso. E 2023 é assim, tá nesse formato, e eu tô gostando muito. Eu, particularmente, tô gostando muito. Cada vez mais caminhando no sentido de deixar a coisa mais leve, sabe? Sem sobrecarregar ninguém, nem a mim, nem a vocês, porque a ideia realmente é essa, de tornar a coisa mais fluida, né? É como um rio, né? Você deixa o rio, ele vai tranquilo, não precisa acelerar ele. Ninguém precisa estar ali gritando com ele, você tem que passar aqui, deixa ele ir. Tá aí. Quando você coloca um empecilho ali, o rio fica trancado ali, quando ele vai, destrói tudo, né? A gente tá vendo a cidade de Ouro Preto aqui sendo. Por quê? Porque a coisa não flui naturalmente, né? Então, a gente ganha muito mais nesse sentido. É isso que eu queria falar também, o registro também, como mentor e como aluno também, eu participo também. Então, eu sei os dois lados, e quando fica pesado demais, eu percebo isso claramente, e aí eu tomei as medidas. Tá muito legal, gente. Quer falar mais alguma coisa, gente? Estamos André, finalizando. quero tirar uma dúvida. Sim. Pode falar. Duas dúvidas minhas de planejamento, eu não sei se o pessoal tem. Na verdade, duas dificuldades, né? A parte do controle da semana, assim, eu ter controle mesmo dos pontos que eu melhorei, isso eu tenho dificuldade ainda de manter, porque para mim, por enquanto, a ferramenta está sendo difícil de achar. Eu até montei um caderno que eu quase não estou usando, então para mim não está dando certo. Eu tenho aplicativo, muito aplicativo também não tenho usado, porque por fim eu me cadastrei em um monte de aplicativo e por fim não estou usando aplicativo nenhum. Então, assim, tenho dificuldade de manter aquele controle da semana, de saber, realmente, semana eu acordei bem, se a semana foi boa, se a semana eu cumpri meu foco, meus objetivos. E em contrapartida também de linkar, por exemplo, a meta da semana com a meta do mês, com a meta do ano. Assim, eu tenho dificuldade de ver essa visão em conjunto das metas. Não sei se o pessoal está tendo essa dificuldade também. Show, show. A questão dos aplicativos aí, você está testando vários, né? Talvez uma sugestão seria um caderno mesmo, né? Talvez, né? Para você começar anotando. É um hábito também, tá? Inicialmente você começa a escrever como é que foi sua semana, enfim. Passar algumas notas ali seria. Porque os aplicativos são inúmeros, né?
mas eu acho que o caderno é um dos mais simples, talvez que sirva aí. Caderno mesmo, físico, né? Um caderno normal, brochura, enfim. Eu acho que é bacana também. Aí a questão de ter essa visão do macro, micro, é você pegar sua meta lá do ano, né? E começar ela, partir ela, né? Como uma pizza, né? Você pega uma pizza sem ser partida ali, você não sabe se ela tem 8 pedaços, se ela tem 10, se ela tem 15, enfim, você vai partindo. E é isso. E você colocar a sua meta do mês, eu sempre coloco aqui na minha frente, eu sempre estou olhando aqui, tá na minha frente mesmo, a meta do ano tá aqui na minha frente para não errar, e eu sempre estou olhando aqui, olha, minha meta do mês é qual? Minha meta, enfim, eu tenho que caminhar em direção a isso. Então, ter isso anotado, né, ter isso bem claro, assim, isso ajuda muito, Eu leio, isso é um hábito também, eu leio minhas metas do ano, leio minhas metas do mês e leio as minhas metas da semana. Então, não tem como eu me desviar. Eu acho que isso seria também. Caderno, para registrar, né? O caderno eu acho que é o mais simples. É o mais simples. O que é mais simples funciona. E depois você escrever suas metas do ano, as 5, até 5 metas do ano, depois do mês até 4, né? E da semana até 3. A gente vai reduzindo, né? A tendência é essa mesmo. E você está sempre checando, tem que estar sempre ali olhando, porque a gente confunde, enfim, a gente tem uma facilidade para cair na distração enorme. Tem que estar Meu sempre caso é esse. Eu percebi que, por exemplo, eu até planejei o mês de janeiro e as metas principais do ano e tal, até a parte eu foquei, mas eu não estou conseguindo focar e incluir as mini metas, vamos falar assim. Por exemplo, eu botei voltar a estudar Excel, né? Vamos dar um exemplo. Eu ainda não consegui incluir pequenas metas na semana, que a principal meta é voltar a praticar Excel, por exemplo. Então, assim, eu tô tendo essa pequena dificuldade no meu planejamento. Eu consigo montar planilha, eu uso muita agenda Google, que para mim foi mais fácil, não sei pro pessoal, mas para mim foi muito mais fácil a agenda Google. Então eu botei já meu foco fixo lá, recorrente, o mês inteiro da semana. Então já monto qual é o foco de cada dia que eu pretendo para aqueles dias. Já tenho botado os compromissos principais que eu tenho, que né, que não mudam naqueles horários. Então, assim, a minha agenda eu tenho conseguido manter da semana, mas essa avaliação da semana anterior na agenda Google não é fácil, pelo menos eu não achei para acompanhar, né? A agenda Google não te dá essa facilidade tanto assim de essa semana eu li tantas páginas, realmente eu li todos os dias. Então, esse acompanhamento na agenda Google é mais difícil. Aí, essa parte de botar na agenda pequenas metas, para mim tá indo contrapartida o objetivo do grupo, que é deixar leve. Porque no dia que eu fiz um testezinho, eu acabei que eu enchi a minha agenda de pequenas metazinhas ali, né? Fui botando, hoje vou fazer, tipo assim, 5 minutos de Excel, hoje eu vou fazer meditação. Acabou que eu botei 300 coisas, não botei nada. Aí você falou, você acaba tendo aquele espírito de, hoje eu fui incompetente, não resolvi nada, não fiz nada, não deu certo, não bati minha meta, eu me comprometi, não fiz. Então eu percebi que muita coisa eu não estava conseguindo linkar entre o mês e a semana. Pelo menos é meu foco agora dessa semana, que vai entrar agora, tentar linkar essa parte e deixar mais leve. Eu acho também que você está colocando tudo numa ferramenta só, né? É muito difícil você colocar tudo numa ferramenta só. Eu uso caderno, né? O caderno está aqui. Nossa, eu uso Excel, eu uso vários aqui, porque alguns ficam independente da internet, alguns são no caderno, então não precisa da internet, né? Eu acho que você ganharia muito se você colocasse o caderno. Um caderno simples, igual esse aqui, ó. R$ 8 isso aqui. Esse aqui é meu caderno. Aqui tá tudo. Vamos supor que esteja num lugar que não tem internet, né? Que eu não posso acessar. E aí eu já tenho aqui, já tá tudo aqui no meu caderno, né? Aí eu só vou passando depois, facilita muito, né? Uma só ferramenta é muito difícil porque é muito complexo, né? Sobrecarrega muito a ferramenta. Tem que tentar pelo menos fazer um contrapeso com outra ferramenta que seja
independente às vezes, né? Igual um caderno aqui, precisa da internet, é mais simples, barato, né? Eu acho que seria bom também. Mas, ao longo do tempo, você vai perceber que você vai criar o seu processo. E eu acho que é isso que você também está nele. Que você está testando aplicativo, enfim. Quando você descobre o seu processo, você vai ver, olha, eu preciso dessa e dessa ferramenta. Não preciso de tantas ferramentas, sabe? Eu acho que é isso também. Então, você vai descobrindo o seu processo. A gente está aqui Eu para te percebi ajudar. que muita ferramenta para mim não funciona, porque, por exemplo, eu tenho 3 aplicativos de controle de hábito. E por fim, eu não tô. Tem semana que eu consigo marcar que eu fiz os pequenos hábitos da manhã, tudo direitinho neles, e ver realmente essa semana eu botei eles para me acompanhar, né? Tipo um checklist para me ter controle. Já não tenho usado ele. Então, assim, vou na agenda, vou no caderno, aí eu vou no controle de hábito aqui, eu vou no controle de água dali. É muito aplicativo para muita coisa. Entendeu? Então, assim, eu acabo perdendo o foco. O principal que é ter o foco para ser prático, ser leve. Porque, assim, eu estou buscando um aplicativo, pelo menos para mim, que eu abro e falo assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso pela manhã, beleza, eu fiz. Ó, essa semana eu completei, beleza? Essa semana, poxa, eu não li direito. Não, essa semana eu perdi a hora algumas vezes no dia. Assim, estou tentando montar esse foco, entendeu? Porque a agenda Google não está sendo tão focado nesse ponto de controle para mim, mas em Já vista do que percebi eu que salvou estava, a sua unidade. em princípio, em novembro do que eu estava, né? Tô bem melhor, caminhando. Aí você quer que a maioria, algumas pessoas falam, né? Você está gastando mais tempo em se organizar do que fazer as coisas. Exato, exato. Aí não dá, né? É aquela coisa, você está precisando cavar um buraco, você tem 10 ferramentas ali. Você fica só analisando as ferramentas. Não, eu vou com uma pá desse tamanho, vou com outro. De repente, vem uma pessoa lá cavando com uma pazinha lá da década de 50 e faz o buraco. E você está lá só analisando as ferramentas. Analisando. Então, também no campo também, né? Vai testando isso aí também, vai. Aquilo que não funciona já vai tirando, sabe? Você vai fazendo seu teste, né? Até você chegar no seu, né? No seu processo mesmo, tá? Acho que Sim. é isso. Isso é um aprendizado muito bacana que eu levo para a vida também, porque eu já comprei já testei diversas ferramentas, e às vezes eu vejo que o caderno, às vezes, é um dos mais importantes, e vou vendo que eu não preciso de tantas ferramentas, né? Não preciso de tantas ferramentas. 2 ou 3 já resolve minha vida, já resolve a vida de todo mundo, né? Gente, quem pode tirar foto, né? Para nós aqui, a gente vai terminar aqui. Eu tenho 3 minutos aqui, tá? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa assim, enfim, algum comentário, enfim, como é que estamos aí? Amanhã chega o livro da nossa campeã, hein? Amanhã não, segunda, eu acho que é segunda, eu não sei. Esses lugares entregam domingo? Esses lugares entregam domingo, gente? Domingo? Aqui em Eu São acho que Paulo entrega. entrega. Sábado, Nossa, domingo. que lindo, que lindo. Que Eu lindo, mostro gente. Eu para tô muito você. feliz. Não consegue? Não, beleza, 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 gente. Eu vou parar a gravação, né?